Fala, criatura, tudo bem contigo? Aqui quem fala é o Cormano, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo de deck profile bom, bonito e barato de Digimon Card Game, tá? E o deck que eu vou trazer hoje, ó, foi pedido nesse comentário aqui, né? Que já que me pediram o deck do Agumon Bond, pediram o deck do Gabumon Bond, né? Para ter os dois decks, né? O vermelho e o azul, baseado nos Digimons do Last Evolution Kizuna. Né, pessoal? Então vamos deixar aquele pedido de sempre para você. Se inscreve no canal se ele não for inscrito, deixa seu like, comenta aqui embaixo e ativa o sininho das notificações para você sempre ser notificado quando eu for soltar meu próximo vídeo falando sobre mais TCG aqui no canal. Tá, pessoal? Então assim, pessoal, antes de nós irmos para a decklist do deck do Gabumon Bond, eu quero mostrar uma coisa para vocês referente ao deck do Agumon, né? Que foi o deck que eu montei no último vídeo para vocês. E eu vou mostrar ele aqui para vocês, ó. Tá? Eu montei o deck e coloquei o deck aqui na Liga Digimon e olha só, apareceu uma pessoa querendo comprar o deck. Mas aquele deck eu não tenho ele físico, né? Eu montei ele apenas para fazer o vídeo, para dar ideias para vocês que estão começando a jogar. Mas olha só, para vocês terem uma ideia como esses deckzinhos baratos que eu estou montando para vocês, aparece gente interessada. Então, a estratégia por trás desses decks baratos que eu estou montando, ela tá bem formulada. É um deck que funciona. Se eu não me engano, eu fiz um vídeo falando sobre 3 decks baratos de One Piece, né? Se vocês derem uma olhada aí. E quando eu falei do deck da Nami, também apareceu alguém querendo comprar o deck da Nami. Então, para vocês terem uma ideia, que não é porque o deck é barato, tá? Que o deck é ruim. O deck tem uma estratégia, claro, que se vocês investirem mais dinheiro, comprarem cartas mais caras, vocês conseguem melhorar o deck. Talvez o deck fique até competitivo a ponto de vocês ganharem um torneio. Mas com o deck com baixo custo, vocês conseguem jogar tranquilamente. Tanto que tem gente interessada nesses decks que eu estou montando para vocês. Tá, pessoal? Então agora vamos para a nossa decklist então, do deck do Gabumon Bond. Vem comigo. Pessoal, então, essa é a minha decklist, tá? Da mesma maneira que eu fiz no deck do Agumon, eu fiz no deck do Gabumon. Ou seja, eu reduzi a quantidade de Digimons de alto nível e aumentei a quantidade de Gabumons de nível 3. Por quê? Porque eu quero fazer o Gabumon Bond em cima de um Gabumon de nível 3, tá? Então vamos começar com a estrela do bolo, que é o Gabumon Bond. Tá aqui ele, tá? Ele também vai necessitar de um certo cuidado, porque ele é um Digimon Ace de nível 7, tá? Ou seja, ele vai ter o Overflow -5, é pesado esse Overflow, vocês baixaram esse bicho, vocês não querem que ele seja removido da mesa por hipótese nenhuma, tá? Porque senão vocês vão dar 5 de memória pro turno do seu oponente. Às vezes é capaz de removerem ele durante o teu turno, e aí por causa desse -5 acabar o teu turno, começa o turno do teu oponente sem que tu tenha terminado de fazer toda a tua jogada. Então é uma coisa bem importante da gente ter isso na cabeça, tá? O One Play, quando o Digivolve dele é retornar 2 Digimons, tá? Que tem a mesma quantidade de cartas de Digivolução ou menos que ele, tá? Pro fundo do deck, tá? E quando ele ataca, se tu tiver um Tamer, ele desvira uma vez por turno, tá? E ele pode evoluir em cima de um Gabumon, né? Se você pelo custo de 3, tá? Se tu tiver 2 ou menos cartas na segurança. Mas a gente tem outra maneira de fazer ele da mesma maneira que a gente tinha no deck do Agumon, tá? Então esse é o bichão desse deck. Esse é o boss do deck, tá? É ele que vocês querem montar, tá? Então vamos dar uma olhada no resto do deck agora. Eu comecei com esse Tsunomon aqui, que ele diz que o efeito de herança dele, uma vez por turno, quando um Digimon adiciona uma carta para sua mão, você ganha 1000 de DP. Então é interessante, ele funciona bem fácil nesse deck. Lembrando que
o deck é a versão budget, a versão barata. Todas as cartas que estão nesse deck podem sair desse deck para dar lugar a uma carta mais cara, mas eu optei para montar uma estratégia com cartas de baixo preço. Vamos lá! Começando com o Gabu da BT17, se tu tiver um Tamer na mesa, tu compra uma, tá? E o efeito de herança ali, ele poderia fazer de evolução de DNA, mas vocês não vão usar ele, tá? Então, mas é basicamente no começo da tua main phase, se tu tem um match na mesa, tu compra uma carta. Isso é muito forte, tá? Esse aqui, se tu tem um match na mesa, todos os turnos, uma vez por turno, tu ganha 1 de memória. E quando ele ataca, né, aí já é o efeito de herança. Se ele for o Gabumon Bond, tu desvira ele. Então, ele vai evoluir, vai retornar 2 Digimon pro fundo do deck, ele vai bater, ele vai desvirar, ele vai bater de novo, ele vai desvirar de novo e bater uma terceira vez, tá? Então é bem forte, tá? Esses defeitos dele aqui. Vamos lá. Tô usando 4 cópias do Gabu da EX1, tá? Quando ele ataca, revela top 3 e adiciona um Tamer ou uma carta que tenha Gabumon no nome pra mão, e o resto pro fundo do deck em qualquer ordem, né? Então, vai ativar o efeito do Tsunomon. Aqui eu já comecei a diminuir, eu não achei o deck do Gabumon tão interessante quanto eu achei o deck do Agumon nos níveis maiores, então a quantidade tá menor de Digimons, tá? Mas vamos lá, de Digimons de nível 4, eu tô utilizando 4 cópias desse Garurumon. Quando ele digivolve, tu compra uma se tu tiver um match na mesa, tá? E se tu não tiver um match na mesa, tu pode jogar um match na mesa, reduzindo o custo em 3. Então, vocês têm duas versões diferentes do match e as duas custam 3, ou seja, vão entrar de graça, tá? Muito bom esse efeito, tá? E o efeito de herança é quando bater, compra uma. Então, muito boa. Botei 2 cópias da Hanamon aqui. A Hanamon, ela tá aqui só pra finalizar o jogo. Bateu até não querer mais. Bateu ali as 3 vezes com o Gabu Bond. Chegou num ponto em que o teu oponente não tem mais memória pra utilizar os seus efeitos. Não tem mais cartas na segurança. Tá? Digivolve ela em cima de um dos Tamers e bate pra finalizar o jogo, tá? Inclusive no deck do Agumon vocês poderiam fazer isso com o Burning Greymon também, mas aqui eu optei por colocar ela, que como eu diminui bastante a quantidade de Digimons, acabou liberando espaço. Inclusive tem muita gente que usa o Burning Greymon, mas vamos lá, tá? Então assim, ela pode desenvolver em cima de um Tamer como se esse Tamer fosse um Digimon de nível 3 azul, tá? E por colocar um Digimon de nível 3, tá? Azul, da sua mão embaixo de um dos seus Digimons, como uma carta de Digivolução, aquele Digimon ganha Jamie, tá? Tudo isso quando ela evolui. Ou seja, quando aquele Digimon bater na segurança, ele não pode ser deletado, tá? Então, é muito interessante dar Jamie até o final do turno para alguém. Pode ser até pro próprio Gabumon Bond. Imagina bater 3 vezes com o Gabu Bond e ainda vai ter Jamie até o final do turno, olha aí, né? Aí protege ele, não tirou um Apocalimon ali, não vai morrer, né? Vamos lá. O Eri Garurumon, 2 cópias dessa aqui. Eu não lembro se esse aqui pode 2 cópias, vou ser bem sincero, mas eu botei 2. Tá? Quando ele digivolve, compra uma, e quando ele ataca uma vez por turno, se tu tiver 8 ou mais cartas na mão, tu ganha 1 de memória. Não gostei de nenhum Eri Garurumon, pra ser bem sincero, esse aqui foi o menos pior, tá? Botei 2 cópias dele, tá? E 2 cópias desse Metal Garurumon aqui, tá? Quando ele digivolve, se ele tiver um Garurumon na sua linha evolutiva, tu pode retornar um Digimon do seu oponente que tenha um efeito On Deletion para o fundo do deck. E a herança é quando ele ataca, ganha 1 de memória uma vez por turno, tá? E para finalizar os Digimons, os 4 Gabumon Bond que eu mostrei para vocês no começo do vídeo, tá? Vamos para as options. Eu estou usando 4 cópias da Holy Memory Boost, tá? Ela diz que vocês vão achar 2 cartas do fundo das cartas de Digivolução de um oponente, ou seja, as 2 cartas de baixo, né?
Então, um dos Digimons do seu oponente, sem cartas de Digivolução, não poderá nem atacar e nem bloquear até o final do turno do seu oponente. E aí ela é uma Memory Boost, então vocês vão deixar ela na mesa, do próximo turno vocês podem estourar ela para ganhar 2 de memória, tá? Isso é normal. Temos aqui o Lobo da Amizade aqui, né? Se você tiver um match na mesa, você pode ignorar o requerimento de cura, mas como o deck inteiro é azul praticamente, vocês não vão precisar se preocupar com isso. Então assim, o efeito main dela. Por colocar um Garurumon e um Eri Garurumon do seu trash, tá? Embaixo de um dos Gabumon, tá? Ele pode digivolver para o Metal Garurumon, ignorando os seus requerimentos, né, os seus custos, e sem pagar o custo. Então, basicamente, vocês vão pegar o Eri Garurumon, o Garurumon, e vocês vão colocar embaixo de um Gabu e vão fazer o Metal Garurumon, tá? É basicamente isso que ele faz. É uma maneira de acelerar o Metal Garurumon entrar. Então, vocês conseguem aproveitar o Metal Garurumon, mesmo que ele tenha ido pro trash ao ser checado na segurança, tá? E o efeito de segurança dela, tu vai jogar um Gabumon da sua mão ou do seu trash de graça, então você adiciona essa carta pra mão. Então é uma carta que vai estar na tua mão, tá? Depois nós temos aqui, eu botei o plugin de ataque, né? O plugin ofensivo A. Ela é uma carta vermelha, mas se tu tiver um Tamer na mesa, vocês podem ignorar o requerimento de cor, tá? Isso é muito interessante. O main effect dela, ela dá security de ataque +1 para um dos seus Digimons nesse turno. Agora imagina só, esse Digimonzinho aqui, o boss, né, o Gabumon Bond of Friendship, Ace, atacando 3 vezes com security de ataque +1. Finalizou o jogo, né? Pelo menos limpou a segurança. Ainda mais se tiver Jamming pelo efeito da Hanamon, tá? O efeito na segurança dela revela top 3, adiciona um Tamer para mão, põe o resto no fundo do deck e adiciona o plugin para mão também. Então, muito útil. Cartas que vão ser recicláveis muito fácil. Indo para finalizar o deck, então, vamos aos matches, né? Primeiro esse aqui da BT15, revela top 3 e adiciona um Gabu ou um Garuru para mão, tá? E no meu turno, tá? Quando um dos efeitos de um Digimon adicionar carta para minha mão, eu posso suspender ele para ganhar 1 de memória. Efeito de herança, efeito de segurança e jogar ele de graça. Com quase todos os Tamer. Vamos lá. Esse match é o que vai acelerar a entrada do Gabumon Bond Ace, tá? Vamos lá. Quando um dos seus Digimons com Gabu ou Garurumon no seu nome é movido da área de bridge para a área de batalha, tu ganha 1 de memória e compra uma carta. Então já agilizou um monte isso aí, né? E uma vez por turno, tá? No seu, efeito main, né? Um dos seus Gabumon pode evoluir para um Gabumon Bond, tá? Ignorando o nível, pagando o seu custo, obviamente, tá? E se tu fizer, tu vai trachar 2 cartas das tuas seguranças, tá? Então, se ainda assim tu tiver uma ou mais cartas na tua segurança, aquele Digimon, o Gabu ou o Bond, no caso, ele vai ser deletado no final do turno, tá? Mas o objetivo aqui é tu fazer ele, né? Numa situação em que tu consiga manter ele na mesa, tá? Mas, se não der, baixa ele, faz ele em cima de um Gabu normal, bate ali 2, 3 vezes ali, faz uma limpa na segurança do teu oponente e depois vai batendo com os pequenos para finalizar o jogo, ou, por exemplo, com a Hanamon, tá? Eu botei para finalizar aqui 2 cópias do Tomihime, tá? Vamos lá. O efeito de segurança dele é ser jogada de graça. O efeito on play tracha 3 cartas do fundo das cartas de evolução de um Digimon do seu oponente, tá? E o efeito de herança dele, tá? Uma vez por turno, quando um Digimon, tá? Até o final do turno do seu oponente, um dos Digimon do seu oponente sem cartas de Digivolução não poderá atacar e nem bloquear. Então, se tu fizer a Hanamon em cima dele e bater com ele, tu vai, além de provavelmente tu vai ter algum Digimon do teu oponente sem carta de evolução, porque tem várias opções para tirar as cartas de evolução, né? Ainda assim tu jogou o Tomi tirou mais 3 cartas de evolução, aí tu faz a Hanamon em cima dele e bate. Ou seja, tu ainda vai
bloquear, né? Tu ainda vai frisar mais um Digimon do teu oponente, tá, pessoal? Então, pessoal, esse é o deck, tá? Montadinho, bonitinho pra vocês. Agora eu vou mostrar pra vocês como que ele tá na liga pra vocês. E aqui está o deck, tá? O deck na liga ele está custando R$ 148 no valor mínimo da liga. Essa série que eu tô fazendo de decks bons, bonitos e baratos, eu botei um limite de R$ 300 em cada deck. E esse deck, mesmo que a gente comprasse no valor mais caro da liga, ainda estaria dentro desse valor, para vocês terem uma ideia. A carta mais cara do deck é o Gabumon Bond, né? Custa R$ 8. Depois tem esse Gabumon aqui, do ST2, já é antiguinho, meio difícil de achar. Por R$ 5. A Howling Memory Boost tá 6. Esse match aqui tá 5. O Tommy tá 6. E o resto é centavinhos, pessoal. Então, para vocês terem uma ideia, o deck ele roda utilizando poucas cópias aqui do Eri e do Metal, né? Porque o objetivo do deck não é subir para essas evoluções do nível 5 e 6. Mas, às vezes, pode ser preciso tu montar um Digimon um pouquinho mais forte para tirar alguma coisa antes de tu conseguir fazer o Gabumon Bond. Então eu botei 2 cópias aqui deles para dar essa coverage que tu precisa para tirar alguma coisa do teu oponente, tá? Então, pessoal, esse foi o deck. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês então no nosso próximo vídeo. Valeu, falou e eu fui!